Muito bom dia a todos. Aqui estou eu mais uma vez, bastante nervoso, mas deixando isto um pouco de lado, eu esta manhã gostaria de vos falar acerca de um profeta bíblico. E esse profeta é Elias. Vou pausar agora. E esse profeta é Elias. E muitas das vezes, quando se fala neste nome que é Elias, associamos sempre a um dos acontecimentos da sua vida, que foi único na Bíblia. Foi o tal acontecimento de ele subir ao céu numa carroça de fogo e ser levado ainda vivo. Portanto, quando eu ouvia falar neste nome, associava apenas a este acontecimento. Mas, como muitos de vocês sabem, os jovens na Quinta do Conde criaram um grupo para a leitura da Bíblia. Há pouco tempo passámos então por esta história e eu pude analisar um pouco mais ao pormenor aquilo que foi a história de Elias e pude recolher alguns, ensinamentos daquilo que foi a sua história e gostaria de partilhar com vocês esta manhã isso mesmo. Portanto, eu vou ficar... podem abrir em 1 de Reis no capítulo 17, vou andar pelo capítulo 17, 18 e 19 apenas, não chegando a este acontecimento na vida de Elias, mas falando um pouco de uma das suas profecias, principalmente. E, portanto, começando aqui pela história de Elias e dando uma breve introdução, nós podemos ver logo no primeiro versículo deste capítulo que Elias estava a profetizar numa época muito crítica, muito complicada na história de Israel, em que nesse tempo a idolatria que se vivia era muito forte entre os israelitas, e já vamos ver em alguns versículos. Israel estava a ser governado por Acabe e Jezabel, e os israelitas afastaram-se de Deus e começaram a adorar outros deuses, e um dos deuses que eles adoravam era o deus Baal. Então, logo no primeiro versículo do capítulo 17, nós vemos que Elias falou com Acabe, este rei de Israel, e disse, no primeiro versículo do capítulo 17 de 1 de Reis, diz-nos o seguinte: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Portanto, vemos aqui a profecia de Elias, e Elias profetizou que haveria uma grande seca. E é importante salientar que este Deus que os israelitas adoravam, que era o Deus Baal, era considerado o Deus da vida e da fertilidade. Portanto, esta profecia estaria a ser um ataque direto, porque com uma seca, a seca não traz nem vida nem fertilidade. Portanto, estaria a atacar diretamente este Deus. De seguida, no versículo 13 e 4, vemos que a palavra do Senhor veio a Elias e disse: Retira-te daqui e vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Portanto, a palavra do Senhor disse a Elias para ele se retirar dali, esconder-se junto a um ribeiro, e ele ali iria ser alimentado milagrosamente exatamente, por corvos, e teria de beber a água daquele ribeiro. De seguida, uns dias depois, o ribeiro secou e novamente veio a palavra do Senhor que disse a Elias, no versículo 9: Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Portanto, o ribeiro secou devido à seca e Deus mandou Elias ir ter com uma mulher viúva, e essa mulher viúva iria sustentá-lo. Depois, novamente, já passando para o capítulo 18, no primeiro versículo, nós lemos que a palavra do Senhor veio novamente a Elias e disse-lhe: E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Portanto, Elias ficou com esta mulher durante 3 anos e acabou por operar também na vida dela, porque nós podemos ver que esta mulher era muito pobre e tinha muitas necessidades, e, no entanto, Elias, milagrosamente, sustentou-a e não a deixou passar fome juntamente com o seu filho. Entretanto, também podemos ver que o filho dela adoeceu e Elias curou-o, ressuscitou-o. Depois, novamente, vemos que no 3º ano o Senhor mandou Elias apresentar-se ao rei, e Elias então confrontou Acabe e disse-lhe, no versículo 19 do capítulo 18:
Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que era o outro deus, que comem da mesa de Jezabel. Portanto, Elias confrontou Acabe e disse-lhes, e disse a ele para reunir todo o povo de Israel, juntamente com os profetas. Nós podemos ver, tal era o foco destes israelitas, que tinham profetas para estes deuses, para reunir-se tudo no Monte Carmelo. E, portanto, nós podemos ver o porquê dele pedir a Acabe para fazer isso. Nós lemos no versículo 23 e 24 que Elias desafiou os profetas de Baal e disse-lhes: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Portanto, Elias confrontou estes profetas e disse-lhes para eles prepararem um bezerro. Elias ia preparar o seu próprio bezerro, poriam os dois em cima do monte e, no entanto, nenhum deles podia pegar fogo, a não ser um fogo que teria de surgir milagrosamente para queimar o bezerro. Logo a seguir, nós vemos que os profetas de Baal cortavam-se e clamavam em alta voz, porém não houve qualquer resposta do seu Deus. Mas Elias, com uma simples oração, fez com que um fogo do céu descesse e consumisse aquele holocausto que Elias tinha preparado. E de seguida mataram todos os profetas de Baal à espada, e assim a profecia de Elias terminou, ou seja, o tempo da seca terminou. Apenas nesta pequena parte da história de Elias, nós podemos ver pelo menos 6 características dele. Nós podemos ver que Elias era ousado, tinha ousadia, pois teve coragem de declarar que não chovia até que ele dissesse, confrontando diretamente o Deus Baal. Nós podemos ver logo no primeiro versículo do capítulo 17, e lemos novamente: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias teve a coragem de confrontar Acabe, o rei de Israel, confrontando o seu Deus e aquilo em que eles acreditavam. Elias era obediente, porque podemos ver isto em várias situações da sua história, mas, no entanto, nós podemos ver que quando Deus ordenou que ele fosse ter com uma mulher viúva, ele não hesitou. E dito assim até parece algo bastante normal, mas o que é que uma mulher viúva poderia sustentá-lo ainda por cima durante tanto tempo? E nós podemos ver as condições em que esta mulher viúva se encontrava. Elias não hesitou quando Deus lhe mandou ir ter com esta mulher viúva. Elias limitou-se a obedecer. Elias era um homem de fé verdadeira, pois não teve medo nem seguiu a lei imposta pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel. Nós podemos ver que só ele estava só naquele monte. Nós mais à frente vamos analisar que apenas ele estava ali perante todo o Israel, perante aqueles 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. Elias também era corajoso, porque mesmo estando sozinho no monte, teve disposição para lançar o desafio do fogo. Nós podemos ver no versículo 21 e 22 do capítulo 18, e diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochereis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Podemos ver que ele teve coragem de desafiar todos eles, e aqui mais uma prova da sua fé verdadeira, em que ele tinha total confiança que um fogo cairia do céu para consumir aquele holocausto. Elias também entregou-se totalmente nas mãos do Senhor. Elias não hesitou em colocar no altar aquele sacrifício, aquele bezerro, e colocar-se na total dependência do fogo que cairia do céu. No versículo 24, e mesmo no capítulo 18, nós lemos ele a dizer: então invocai o nome do vosso Deus, eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Portanto, nós podemos ver aqui que Elias mais uma vez se entregou
totalmente e teve total confiança que aquele fogo cairia do céu. E Elias, a sexta característica que podemos recolher é que Elias era um homem sincero, tinha sinceridade. Na oração que Elias fez, não se gloriou a si mesmo, mas deu toda a glória para Deus, e naquele dia o povo percebeu que só o Senhor é Deus. Nós podemos ver esta oração de Elias no capítulo 18, no versículo 36, 37 e 38, que nos diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Portanto, nós podemos ver esta oração de Elias e que ele tinha como único objetivo mostrar a este povo quem era o verdadeiro Deus, quem era o Senhor. Mas, no entanto, depois de analisarmos a história, esta profecia, nós vemos depois que Elias, mesmo com tantas características, mesmo com tantas coisas e tendo demonstrado a sua fé verdadeira e tudo mais, nós vemos que a sua natureza carnal se apoderou dele. Pois logo a seguir, depois de ele matar os profetas de Baal à espada, nós vemos que esta rainha, Jezabel, mandou um mensageiro informar Elias que o mataria. E nessa altura, vemos que esta natureza carnal de Elias, que com medo da morte, fugiu para o deserto. E lá, nesse deserto, queixou-se e desejou a morte. Isto já no capítulo 19, no versículo 4, nós lemos: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Nós podemos ver que quando Elias faz esta afirmação e quando Elias tem este tipo de comportamentos, nós vemos que esta natureza dele, natureza que todos nós temos, fez com que ele pensasse de maneira diferente de tudo o que ele tinha feito até ali. Da maneira como ele pensava, parecia que tinha tudo caído sobre terra. E se nós lermos só esta parte, nunca na vida associaríamos àquilo que ele fez. E realmente uma pessoa só reage assim, só diz este tipo de palavras quando se acha melhor do que seus pais. Portanto, o ego de Elias estava a subir a um nível estrondoso. E de seguida nós podemos ver Elias fala novamente no versículo 10 e no versículo 14, ainda do capítulo 19, mais ou menos a mesma coisa, mas o versículo 10 diz o seguinte: E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. Elias repete 2 vezes que só ele ficou só e foi fiel desde o início. E por isso mesmo não conseguia entender porque é que esse tipo de coisas lhe podiam estar a acontecer. Como é que ele, tendo sido zeloso desde o início, como é que ele, tendo ficado só, como é que ele, tendo obedecido, este tipo de coisas podiam estar a acontecer. Jezabel tinha acabado de mandar um mensageiro informar que o mataria. Mas logo a seguir nós lemos que Deus repreendeu suavemente. No versículo 18 nós lemos: Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O Senhor diz-lhe que ainda existiam várias pessoas fiéis ao Deus vivo. Repreende-o suavemente neste sentido. E aquele orgulho que ele tinha de ter ficado só e tudo mais caiu sobre a terra com esta afirmação. 7.000 não se tinham curvado em adoração a este Deus Baal, o que comprova que ele não tinha ficado sozinho. E depois então vemos que o Senhor restaurou Elias e é o Senhor que nos restaura neste tipo de momentos, que esta natureza carnal se apodera de nós e nós temos este tipo de pensamentos e parece que pensamos de uma maneira totalmente diferente. Porque muitas vezes faz-nos crer que Deus nunca lá esteve ou que simplesmente se esqueceu de nós, de um momento para o outro. E foi assim que Elias pensou. De um momento para o outro, Elias deitou tudo sobre terra quando tocaram na sua parte fraca. E esqueceu-se de tudo. Podemos até entrar num stress ou não sabemos para onde é que nos vamos virar porque nada na nossa vida corre bem.
mas nunca nos podemos esquecer que Deus nunca nos abandonou e jamais o irá fazer. Nós podemos ver isso na história de Elias e este ensinamento muito importante que podemos recolher principalmente desta sua profecia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, ler apenas 3 versículos muito importantes. Portanto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11, 12 e 13, diz-nos o seguinte: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Mesmo quando nós temos este tipo de pensamentos, Ele permanece fiel. Mesmo quando nós deitamos tudo a perder, e até como Elias desejou a morte, Deus estava com ele, do princípio ao fim da sua vida, e Deus nunca o abandonou, da mesma maneira que não o irá fazer connosco agora. Portanto, eu não sou de falar muito, eu apenas desta história de Elias e principalmente desta profecia, foi isto que eu recolhi. E que acho que é muito importante, que muitas das vezes isto tocou-me diretamente a mim e muitas das vezes parece que nada acontece como nós estamos a planear, ou que está tudo a correr ao contrário, ou que parece que Deus esqueceu de nós. Então como é que eu sempre estive aqui, Senhor, eu sempre fui zeloso para contigo, Senhor, eu sempre sempre respeitei aquilo que tu pedias e tudo mais, e como é que este tipo de coisas me podem estar a acontecer? E muitas vezes nós podemos cair no erro de ter o mesmo pensamento que Elias. Mas nunca nos esqueçamos que Deus está sempre connosco e Ele é fiel. Deus nos abençoe. Pela graça de Deus, não foi o David a pregar, né? Mas quase, em termos de horário. Mas dou graças a Deus, não é por falarmos muito, mas é por dizermos aquilo que é correto e aquilo que é certo e aquilo que precisamos de ouvir, não o que queremos ouvir. E eu dou graças a Deus porque o Senhor esta manhã falou-nos e de uma maneira muito simples, mas direta. Às vezes parece que nos achamos a última bolacha do pacote, como se costuma dizer, né? Porque somos os coitadinhos e que só estamos aqui a servir e que isto e aquilo, mas não é assim. Muitas das vezes as coisas acontecem-nos precisamente para nos forjar, para nos moldar. E lá está, alguém dizia que uma espada, para estar bem, ser bem manejada, falando de que nós, neste caso, seríamos a espada, precisa de ir ao fogo várias vezes e precisa de levar muitas marteladas para poder estar direita e ser usada da maneira mais correta. E às vezes o Senhor faz isso connosco. Às vezes o nosso ego, como nós ouvíamos ainda agora, e leva-nos de tal maneira que esquecemos de que quem é o poderoso é o nosso Deus. E é Ele que nós devemos estar focados e a nossa dependência tem que ser completamente para com o nosso Deus e não para com as nossas próprias capacidades ou aquilo que nós podemos fazer. Que o Senhor nos ajude, e foi muito bom termos ouvido esta mensagem esta manhã, para ter a certeza de que Elias era um grande homem de Deus, mas na vida cristã não há super-heróis. A nossa dependência é de Deus, e se assim não for, tanto nos tornamos nas mãos de Deus um instrumento muito útil, como de repente, na nossa própria vontade, tornamos-nos ali uma pedra no sapato. Que o Senhor nos ajude, que de facto, como igreja e como membros, sejamos instrumentos úteis na mão do nosso Deus, e não pedras nos sapatos uns dos outros. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração, agradecendo mais uma vez por estes momentos preciosos. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós graças te damos mais uma vez por aquilo que tu nos alertaste esta manhã, Senhor, e vemos de facto este Filho teu com várias características, Senhor, e quando perto de ti, certamente nós seremos usados, Senhor, de uma maneira graciosa, Pai, de uma maneira, Pai, que o mundo às vezes não compreende, mas é assim que tu trabalhas, Senhor, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar submetidos à tua vontade, Senhor,
e a tua vontade passa por aquilo que tu nos anuncias na tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a chegar-nos a ti de uma maneira humilde, Senhor, e simples, sempre com o objetivo, Senhor, de sermos servos teus, e que tu nos possas usar como assim tu entenderes, Senhor. Te agradecemos porque esta manhã usaste o Bruno, Senhor, que tu continuas a cuidar dele, dos seus objetivos de vida, Senhor, mas acima de tudo, que o seu objetivo principal seja servir-te. E certamente tudo o resto tu farás de uma maneira normal, natural, suave, Senhor, sem pressão, Senhor. E nós te agradecemos por isso, porque é assim que tu trabalhas na vida de cada um, e como nós líamos esta manhã, mesmo nós sendo infiéis, tu permaneces fiel, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor, e por aquilo que tu és, pelo nosso Deus, Pai. Ainda te rogando por cada alma aqui, Senhor. E se existe aqui alguém que porventura esta manhã ainda não olhou para ti de uma maneira, Senhor, sincera e reconhecendo-te como o único Salvador, que possa o fazer, Senhor, porque foi precisamente, Senhor, esse amor enorme que tu deste o teu Filho amado por cada um de nós, Senhor. Obrigado mais uma vez por esta manhã e por aquilo que tu nos deste e por aquilo que ainda nos vais dar no resto do dia, que tu possas cuidar daqueles que estão enfermos, Senhor, que tu possas cuidar daqueles que não estão bem, Senhor, e que tu possas ser o alento e o ânimo para os seus corações. E mais uma vez te agradecemos, Senhor, porque tu és sempre bom. No nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.